Eu quero falar aqui sobre princípios fundamentais, sabe? Para desenvolvermos uma real, profunda e permanente comunhão entre nós. Esse é o tema do que eu vou falar com vocês. Princípios fundamentais para desenvolvermos uma real, profunda e permanente comunhão entre nós. Texto conhecidíssimo, Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Por favor, vamos ler? Atos capítulo 42, versículo... Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Atos 2. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu disse que eu quero trazer aqui uma palavra sobre princípios fundamentais para desenvolvermos de maneira real, profunda e permanente a comunhão entre nós. Então, eu vou dar aqui alguns princípios e vou mostrar o resultado deles. É só óbvio, não tem nada fantástico do que eu vou falar aqui. Eu vou falar o que é óbvio. Mas são dicas que, se você obedecer esses princípios, você pode construir relacionamentos, né, reais, profundos e permanentes com os irmãos. Número 1, preste atenção no que eu vou te falar. A comunhão real parte do interior do homem, do verdadeiro ser. Então, a comunhão real, você jamais vai poder estabelecer comunhão com outros, comunhão profunda com outros, que não parta do teu interior, do teu verdadeiro ser, esse estado de coisas que está em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Revesti-vos como santos, eleitos e amados de Deus, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim também fazei vós. E, sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A abertura do texto é que está o segredo. Revesti-vos como santos, eleitos e amados de Deus, de entranhas. O que é que Paulo está dizendo? Algo que está arraigado profundamente no teu ser. E aquilo que está arraigado profundamente no teu ser não é fácil de ser removido. Ele não está dizendo, olha, revestível superficialmente de humildade, benignidade, misericórdia, longanimidade, perdão, amor. Não, não. Revesti-vos de entranhas. Porque aquilo que é superficial é fácil de ser removido. Se os seus relacionamentos estão baseados em superficialidade, qualquer coisa eles cessam. Mas se estiver entranhado em você, humildade, benignidade, mansidão, longanimidade, perdão, amor, você pode ter errado comigo. Eu até fiquei aborrecido na hora, mas vou continuar te amando. Aqui é que está. Você pode se aborrecer, você pode ter contrariedades com o irmão, pode haver discordância, pode ter discussão, mas se houver no ser, né, no interior do homem, se tiver entranhado em você, essas características das facetas do caráter de Deus em você, o irmão erra com você, o irmão comete um pecado contra você, o irmão faz realmente uma bobagem contra você, mas você tem uma predisposição para usar de misericórdia, de perdão, de bondade e de amor. Eu, quando vejo crentes intolerantes, tem algum problema espiritual.
Fala tanta língua estranha, vai tanta oração, tem tanta visão, mas se arrastar no calo dele, ele nunca mais faz um banzé, arruma uma guerra, fica com ódio. Então, meu irmão, como é que você vai ter relacionamentos profundos com o irmão se não estiver entranhado em você a misericórdia, a benignidade, a longanimidade, o perdão e o amor? Essa que é a questão. A questão não é você se aborrecer com o irmão ou você ter uma contrariedade. A questão é você ter a capacidade de manter o seu relacionamento profundo, apesar dessas desavenças. Eu não falo mais com esse irmão. Eu não quero mais saber desse outro irmão. Com esse eu não converso mais. Tem alguma coisa errada na tua vida espiritual. As facetas do caráter comunicável de Deus para nós não está em você entranhado, está superficialmente em você. Não falo mais com ela, não falo mais com ele, não cruza comigo não, porque se tu passar no mesmo corredor, não sei nem o que pode acontecer. Tem alguma coisa errada, que tem que ser consertada. Número 2, para que você possa construir relacionamento real, profundo e permanente. Número 2, comunicação. Isso é, o que você fala. Você sabe que o ser humano é um ser social. E para ele construir relacionamento com outros seres humanos, ele precisa do instrumento da comunicação. De falar. Então, como é que eu posso construir relacionamentos profundos com meus irmãos pelo meu falar, pela minha comunicação? Como é que tem que ser essa comunicação? Então, vamos lá. Primeiro, falar a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, ao dizer que deixai a mentira, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para a imagem segundo aquele que o criou. Então, você não vai construir relacionamentos profundos com irmãos baseado em mentira e engano. Você tem que falar a verdade. Número 2, segundo lugar, você tem que comunicar com cuidado. Porque Tiago, capítulo 3, diz que a língua é como inflamada pelo inferno. Pode incendiar qualquer coisa. Então, você tem que tomar cuidado do que você fala. Número 3, terceiro lugar, como é que tem que ser essa minha comunicação para construir relacionamentos profundos, reais e duradouros? Falar coisa boa. É o que diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que promove edificação e dê graça para aqueles que estão ouvindo. Quarto lugar, como é que tem que ser o meu falar? Falar com cuidado. Provérbios capítulo 25, versículo 11 diz que a palavra, falar com cuidado, falar na hora certa. Desculpe, falar com cuidado, eu já disse aqui, que é Tiago 3. Falar na hora certa. Como diz Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Cuidado com o que você fala. Você pode destruir uma pessoa, você pode afastar um irmão da fé, você pode levar uma pessoa a um quadro depressivo só pelo poder da palavra. Cuidado, muito cuidado com o que você fala e cuidado com o que você fala na hora que você tem que falar. Se não tem nada que falar, cala a boca. Essa aqui é a verdade, gente. O que é que eu tenho? Como é que eu tenho que falar? Como é que eu tenho que falar? Falar com amor. Em Mateus 26, 50, quando Judas chega, o traíra, para entregar Jesus, Jesus vira para ele e diz: amigo, a que vieste? Não falou, seu traíra miserável, desgraçado, vai para o inferno, infeliz. Tu me vendeu, miserável. O que é que tu veio aqui? Então fale com amor. Como é que eu tenho que falar? Fale com determinação. Mateus 5,37 diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não.
o que passa disso é de procedência maligna. Tiago 1,8 diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Sim, não, fui, não, fiquei. Fala a coisa direito, rapaz. Diz, não é assim, não quero. Não gostei disso. Certo? Fale com determinação. Em último lugar, como é que tem que ser o meu falar? Fale o que você vive. Preste atenção. Mateus capítulo 5, 6 e 7 são as leis do reino. O final do discurso de Jesus, capítulo 7, versículo 28, diz assim: e os escribas, os fariseus, as pessoas admiravam da sua doutrina, porque falava como tendo autoridade. Sabe o que significa isso? É porque o que Jesus falava, ele vivia. Já os escribas e fariseus eram hipócritas, falavam o que não viviam. Então, fale o que você vive, fale o que você é. Certo? Com seus defeitos, limitações e virtudes. Como é que eu posso promover relacionamentos reais, profundos e duradouros? Primeiro, o que está aqui dentro do meu interior. Segundo, a minha comunicação, o que eu falo. Terceiro, número 3, uma maneira de você promover é ajudar o outro. Ajudar o outro. Ajuda significa ato concreto em favor de alguém. Um ato concreto em favor de alguém. Efésios, capítulo 6, capítulo 6, versículo 2, diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Um ajudando o outro. Você sabe que o irmão tem uma necessidade? É a história que eu já contei. Aqui em outra mensagem. Chega um irmão para você, eu estou falando de irmão, não estou falando de paraquedista que aparece aí de vez em quando, não. Sabe? Gente que nem é membro da igreja e só vem aqui pedir. Tem uma pilantra aí que chega a dizer que é doente, e quando ela sai daqui, ela sai perfeitinha. Depois de acharcar meia dúzia de irmãos aqui. Tá? Estou falando de crente que você conhece. Membro. Gente séria. Chega para você e diz: ô irmão, porque a pessoa tem vergonha, não gosta de pedir, e é terrível isso. Ô irmão, ora por mim. Rapaz, eu estou com uma conta de luz vencida, e se eu não pagar até amanhã, vão cortar minha luz. Ora por mim. Aí o irmão, ajoelha. Ajoelha. Que coisa linda. Ajoelha. Ajoelha. Fala até língua estranha quando ora. Bota a mão na cabeça. Fala língua estranha, sapateia. Ordena até o carro da Light. Bota um anjo na rua do teu servo, não vai entrar o carro da Light para cortar a luz. Você tinha que fazer a primeira pergunta à pessoa é o seguinte: quanto é a tua conta de luz? Segundo, você não é obrigado a ter recurso para pagar a conta de luz de ninguém. Quanto é a sua conta de luz, irmão? Minha conta de luz é R$150. Segura 10 aqui, que é o que eu posso. Não precisava orar. Não precisava falar língua estranha. Não precisava botar a mão na cabeça de ninguém. Eu vou te ajudar. Tá, eu queria ter os 150, mas tem aqui 50. Fale com outro irmão. O pastor está lá, ó. Fala. Vai lá o pastor. Eu te apresento o tesoureiro da igreja depois. Ajudar, meu irmão. Você estabelece comunhão quando você estende a mão para o outro. Quais são os princípios que nós podemos desenvolver para uma comunhão real, profunda e duradoura? Promover. Promover o quê, pastor? Pelo menos 3 coisas. Primeiro, a paz. Paulo diz em Romanos 12, 18, se possível, quando estiverdes em vós, tende paz com todos. O que Paulo está dizendo? Se depender de mim, eu vou ter paz. Como nem tudo depende de mim, é o outro que quer a guerra.
Então, no mínimo, você tem que se defender. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se depender de você, paz. A guerra jamais vai começar por você. É isso que Paulo está ensinando. Em 1 Coríntios 14, 33 diz que Deus é Deus de paz e não de confusão. A paz pertence a Deus. O que é que nós temos que promover? Segundo, reconciliação. Reconciliação. 2 Coríntios 5,18 diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Hebreus 12,15 diz assim, ninguém se prive da graça de Deus, e alguma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Você sabe que tem dois irmãos brigando, não bota lenha na fogueira. Ajude a reconciliar esses irmãos que estão em guerra. E não arruma um timinho para você, porque você é o rei da vítima, o vitimizado. Aí, tá vendo? Eu quero te contar o que ela fez. Isso é uma jararaca, peçonhenta, venenosa. Ela fez isso, fez aquilo. Aquilo que produziu amargura, você já contaminou um. Aí você chama os teus amiguinhos para se proteger contra aquele irmão. E está contribuindo para a desunião e não está contribuindo para a comunhão, e o diabo está deitando, enrolando e dando gargalhada, e depois você não sabe, porque você não tem vitórias em certas áreas da sua vida. E essa porcaria de zap, para ficar falando da vida dos outros e alimentando porcaria entre os irmãos. Já viu fulana? Olha o decote dela aí, ó. Vou te mandar como é que foi a foto dela. Plique. Você já viu? É muito safada, né? É muito sem vergonha. Aí começa a alimentar desavença, sabe? Então nós temos que promover a paz, promover a reconciliação e promover o amor. Romanos 13:8 diz, o amor, não faz mal a ninguém. O cumprimento da lei é o amor. A ninguém devais coisa alguma, diz o versículo 10, a não ser o amor. Quem ama, cumpriu a lei. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz, que nós temos que, como filhos de Deus, andai em amor. Andai, está falando de estilo de vida. Como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em cheiro de sacrifício agradável a Deus. É a marca do cristão. Pelo menos 3 coisas. 3 para você promover. Número 5. O que é que eu posso fazer para contribuir para uma profunda comunhão entre os irmãos? Cooperar. Cooperar. Uma definição de cooperador é aquele que não tem a pretensão de ser o primeiro. Cooperador é aquele que trabalha em favor da causa comum. O apóstolo Paulo, em Romanos 16, cita 28 cooperadores e 2 famílias. Quando você coopera, você está produzindo relacionamento. Porque você não tem nenhuma pretensão de triunfar, você não tem nenhuma pretensão de tirar proveito em nada. O seu papel é cooperar. Eu estou mostrando para você, meu irmãozão, não estou falando nenhuma coisa que você nunca ouviu. 6º lugar, como é que eu posso ser promotor de relacionamento real, profundo e duradouro? Aceita o outro como ele é. Aprenda a lidar com as diferenças. Deus criou indivíduos. A qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Só tem você no planeta Terra. Pode ter alguém um pouco parecido com você, igual a você, não tem ninguém. Jesus não chamou 12 iguais. Jesus chamou 12 diferentes.
1 Pedro 4,10 diz que a graça de Deus é multiforme. Por que a graça de Deus é multiforme e não uniforme? Por causa das nossas diferenças. Tem gente que gosta de barulho e muito barulho. Culto com muito barulho. Tem outros que não gostam de culto com muito barulho. Tem outros que gostam de um culto, só um teclado lá no fundo. Aleluia. Yeah. Só falta um cara aparecer assim para fazer isso. Mas uma vez eu fui numa casa no Leblon, casa de bacana, de gente bem, pediu para mim ir lá e tal, para me fazer uma oração. Aí a mulher disse: pastor, eu amo o pentecostalismo, mas só que eu tenho uma sensibilidade auditiva incrível. Já fui médicos e eles já falaram, você tem a tua capacidade auditiva é acima da média. E qualquer barulho um pouquinho acima, eu fico doida. Então, eu não posso, eu creio no movimento pentecostal, no poder do Espírito Santo, mas eu não aguento um culto pentecostal. Mas irmã, tem cultos pentecostais mais a menos, mas até esses mais a menos eu não aguento. Tem gente que gosta do movimento, meu irmão. Gosta do movimento. Eu não estou aqui classificando o crente, eu estou falando como é que são os estilos. Por causa da multiforme graça, por causa da individualidade. O que é a igreja? O princípio da igreja? Corpo. O que é que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12:12? Se todos fossem um tipo de membro, não haveria corpo. O corpo existe porque tem membros diferentes. E você tem que aprender a tolerar a diferença e aceitar o outro, que não é igual a você, que não tem teu estilo, que não tem teu jeito, mas que é teu irmão, comprado com o mesmo sangue, vai para o mesmo céu e é tão importante quanto você no reino. Não, tem que ser todo mundo igual, todo mundo igual, todo mundo igual. Não. Eu aprendi isso com o meu pastor, o pastor Santos. Foi ele que me ensinou isso. Uma vez eu vim apertando o pastor, mas apertando ele mesmo com esse meu jeito, de fazer as coisas, e ir para o pau, e botando para quebrar, e largando o aço e tal. Aí o pastor viu que eu estava apertando ele demais, falou assim: meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu viver no teu estilo, eu vou morrer do coração. Mas se você viver no meu, tu também morre de ataque de nervo. Então, viva o seu estilo e deixa eu viver o meu. Se um dia você for pastor da DEVEC, você faz isso que você está querendo que eu faça. E é o que eu estou fazendo. Mas ele estava certo. E você que é pastor, que está aqui me ouvindo, e você que é pai e mãe, você tem que entender as diferenças dos teus filhos. Nem todo mundo é igual. Nem todo mundo faz a mesma coisa. Nem todo mundo tem um estilo total seu. Eu não posso querer aqui tudo que é pastor com o meu estilo. Não posso. Eu tenho que respeitar a diferença. E eu tenho excelentes pastores na DEVEC que fazem um grande trabalho que não parece nem um pingo com o meu estilo, mas são homens de Deus. Não estou falando de preguiçoso, não estou falando de quem não quer fazer nada. Esse é meu estilo, né, pastor? Não, isso aí é outro problema. Isso aí, né, eu tenho que tomar uma coça para tomar vergonha nessa cara. É outro papo. Não estou falando de preguiçoso, não estou falando de deficiência de caráter. Estou falando disso não, estou falando do estilo do ritmo. Cada pessoa tem um ritmo. Umas têm um ritmo mais acelerado, outras menos acelerado. Umas têm um poder de decisão mais forte, outras... Momentinho, momento. Deixa eu ver mais. E todos os dois estão certos. E todos os dois têm vantagem e desvantagem. Tem hora que o cara acelerado tem que esperar para tomar uma decisão. Não toma, quebra a cara. Não para, quebra a cara.
O outro, que é mais devagar, de vez em quando você está acelerado para tomar uma decisão. Não está, também quebra a cara. Então, todos os nossos estilos têm prós e contras na vida. Mas seja fiel ao que você é. Não queira ser uma coisa que você não é, que você vai ter problemas físicos, emocionais, de relacionamento e até questões espirituais. Seja o que você é e aprimore o que você é. Eu nasci assim. Virou Gabriela, irmão? Eu nasci assim. Vai morrer assim. Topeira desse jeito. Estão falando isso não, rapaz. Não, porque porque lá em casa é do pau. Meu avô era o cacete comia. Meu pai também, eu também. Não dá para melhorar isso, não? Lá em casa todo mundo é devagar. Quase parando. A vida assim, deixa a vida me levar. Até canta devagar. Vida leva eu. Aprimora teu estilo. Melhora teu estilo. Mas aceite o outro. Olha para o irmão que está na sua direita e na sua esquerda, não precisa dar a mão, nem dar tapa nas costas. Olha para ele. Dá uma olhadinha aí para quem está à tua direita e à tua esquerda. Pode dizer para ele aí, ó, você é diferente, mas é meu irmão. Sétimo e último lugar, se você quer promover uma comunhão real, profunda e duradoura, temos que estar juntos. Olha aqui que coisa interessante da igreja primitiva. Versículo 46, a parte A. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Relacionamento espiritual. E perseverando, unânimes, todos os dias, no templo. Relacionamento espiritual, unidade de visão, unidade de propósito. Agora olha o segundo, a segunda parte do texto. E comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Relacionamento social. Estavam juntos, mantendo um relacionamento espiritual de propósitos de visão, e estavam juntos mantendo o relacionamento social. Entra dentro da igreja e sai, não dá um par do Senhor, um bom dia, uma boa noite, Deus te abençoe. Não falo com ninguém, tudo traíra, só tem traíra. Me relacionei com um irmão, me deu um golpe, relacionei o outro, puxou meu tapete, o outro tomou o namorado da minha filha. Vai lamber sabão então, rapaz, o que está fazendo aqui? Cada absurdo, irmão. Isso aqui não é o céu, não, rapaz. Aqui é o hospital de Deus que está cheio de doentes como eu. Isso aqui é o hospital de Deus, irmão. Perfeição é no céu. Não está esse irmão é isso. Aquele irmão é isso. Você já viu quem você é? Tu já reparou que tu é chato pra caramba ou não reparou isso? Tu ainda não notou que tu é um galocha de marca maior? Está acusando todo mundo. Olha no espelho, rapaz. Quem tu é, deixa de lorota. Tu também é insuportável que nós estamos suportando. Eu também sou insuportável que esse povo está me suportando. Imagina o povo desse que tinha um pastor pacífico, super amoroso, grande apacentador, que foi o pastor Santos, aí vem um translocado doido, meio ignorante, larga mesmo em cima. Olha a capacidade de vocês. Então essa é a nossa capacidade, meu irmão. Eu vou estar junto com você, não é porque você diz amanhã, para de querer puxar saco, meu irmão. Para de querer ter bajulador. Só fica perto quem diz palavra boazinha para você. Se falar uma coisa... Deixa de ser birrento, rapaz. Ele é teu irmão, lavado com o mesmo sangue, pertencente ao corpo de Cristo. Vai para o mesmo céu, meu irmão. Nunca tomou nem um cafezinho com um crente. Não tem relacionamento social com ninguém, só com ímpio. Tem crente que só tem amizade com ímpio. Nunca comeu um cachorro quente com crente. Não é comer o crente como cachorro quente, é comer um cachorro quente com crente.
Nunca levou na tua casa um irmão para tomar um café? Não sei se é almoço e janta não, rapaz. Vamos lá tomar um café lá comigo. De vez em quando tem gente na minha casa. Você sabia que eu almoço todo domingo com um grupo de irmãos? E não é elite da igreja? Você sabia disso? Ou você pensa que eu almoço sozinho todo domingo? Não. Eu todo domingo, porque a minha casa fica longe no recreio, eu almoço aqui na antiga casa pastoral. Eu podia mandar a irmã que trabalha na igreja fazer comida para mim e para minha esposa. Pelo menos 12, 14 pessoas almoçam comigo. Irmãos. E não é o top dos top, atenção, veja quem é o dizimista grande para chamar para almoçar comigo, não. Gente até gulosa que come na mesa comigo. Eu não vou dar os nomes aqui não, e podia dar. Não se esconde não, querida. Tu sabe quem tu és, e é isso que eu te digo. De vez em quando eu saio da mesa, aí eu brinco. Podem repetir. Vou deixar vocês aí, podem repetir. Almoça comigo. De vez em quando Elisete traz um rapaz que não tem origem de família na igreja, que o pai não é crente, e senta na mesa comigo para comer. Um moço da igreja, que não tem tradição familiar, para ele ter identidade. Aqui não tem um hipócrita falando para você, não. Como é que você quer ter comunhão? Como é que você quer ter relacionamento profundo com um crente? Como? Agora, qual é o resultado disso aqui? E eu vou encerrar minha palavra. Vou te dar o resultado, irmão, porque tudo no mundo dos homens e no mundo espiritual tem resultado. Todas as nossas atitudes têm resultado. Todas. A minha, a sua, todas. O resultado. Primeiro, vida espiritual. O que é a igreja? Você é membro um do outro. Se você não estiver ligado ao outro, você morre espiritualmente. Comunhão profunda com irmãos é vida espiritual. Número 2, Jesus falou em João 17, 21, para que eles sejam um, como tu, Pai, és em mim, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A minha comunhão com você é um testemunho para a possibilidade do pecador aceitar Cristo como Salvador. Qual é o resultado da comunhão entre irmãos? Prova que você é discípulo de Cristo. João 13, 35 diz, e nisto todos conhecereis que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não existe relacionamento profundo sem o amor. É uma prova que você é discípulo de Cristo. Número 4, resultado de comunhão profunda, recebe ajuda na hora da necessidade. Como é que alguém pode te ajudar se não tem comunhão com você para saber do que você precisa? Como é? Caramba, fiquei internado 60 dias no hospital. Não foi um irmão me visitar. Quem tu visitou na igreja quando estava bom? Me dá um nome aí. Vamos deixar de lorota. Você é amigo de quem na igreja? Você é amigo de quem, meu irmão? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10 diz, é melhor serem 2 do que 1, porque terá melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, mas aí daquele que estiver só, quem o ajudará? Isso aqui é Bíblia. Olha a igreja primitiva. Olha aqui a igreja primitiva. Um ajudava o outro na necessidade, porque compartilhavam. Até para alguém acreditar em você. Quer dizer que um cara que eu nunca vi mais gordo, nem mais magro, pastor, estou precisando de uma ajuda. Será que não é golpe, não? Agora, se você conhece um irmão, se você tem comunhão com o irmão fala com você, eu conheço esse cara, vou te ajudar. Na hora da tua maior necessidade, você está sozinho, porque você não desenvolve comunhão com ninguém. 5º, resultado de comunhão profunda, fortaleza para não ser destruído
Escute isso aqui. Foi Jesus que falou em Mateus 12, 25. Todo reino dividido será devastado, e toda casa dividida não subsistirá. Divisão, Jesus está falando, fatores externos destrói. Divisão, fatores internos destroem. Todo reino dividido será devastado, isso é, um reino só é devastado por um outro reino, fatores externos. E toda casa dividida não subsistirá, isso é, a própria casa se autodestrói porque está dividida. Briga, contenda, disse-me disse, raiva, não falo com um, não falo com outro. Meu irmão, está vulnerável para a destruição. Está vulnerável para a destruição. Sexto lugar, a comunhão profunda com Deus derrota a Satanás. Olha Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem vós perdoardes, eu também. Faço isso na presença de Cristo por amor a vós, para que não sejamos vencidos por Satanás. Você pensa que muitas vitórias contra o diabo é, sai, está amarrado, eu te repreendo. E você está brigando com o irmão, o diabo diz assim, não saio não. Não adianta me repreender, não. Olha o que Paulo está dizendo. A quem vós perdoardes, eu também. Faço isso na presença de Cristo por amor a vós, para que não sejamos vencidos por Satanás. Unidade de propósito. Comunhão com os irmãos derrota Satanás. Em último lugar, comunhão com os irmãos produz vida poderosa na presença de Deus. Escute, Atos 4:33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Agora presta atenção. Não é nos apóstolos que havia abundante graça. Você tem que começar a ler o 32. O 32 fala da comunhão profunda entre os irmãos. O 33 é o contexto do 32. Por causa da comunhão profunda entre os irmãos, os apóstolos davam testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles, não nos apóstolos, em toda aquela multidão, havia abundante graça, oh aleluia, abundante favor de Deus, abundante presença de Deus, abundante autoridade de Deus, abundante mover de Deus, abundante graça, maravilhosa graça, que nos leva a outros patamares de vida. Oh igreja, oh povo de Deus, você vai tomar a Santa Ceia, você não fala com o irmão? Aconselho você a acertar com o irmão, para que a Santa Ceia não seja condenação para você. O que adianta estar tomando ceia aqui? E não tem comunhão com os irmãos. Tudo crente. O pai deixou um barraco de 30 mil para dividir por 11, e o pau está quebrando. Não, tem que vender por 40. Não, só por 35. Não, por 30. Pau, raquetada, rabo de arraia, tesoura voadora. Tudo crente, tudo na igreja. Tudo falando língua estranha. E um sem falar com o outro. Meu irmão, com todo respeito. Desavença entre irmãos? Pode acontecer. Discórdia entre irmãos? Pode acontecer. Agora, você manter distância do irmão, você cortar relacionamento com o irmão, você não falar com o irmão, você nutrir amargura e ódio contra o irmão, acerte isso, porque você está dando poder a Satanás na tua vida. Acerte isso. Liga hoje para a pessoa. Acaba isso. Mas foi ele que errou, não interessa! Romanos 15:1 diz, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Então você é forte? Foi ele que errou? Mas você está sem falar com a pessoa. Então pega essa potroca desse telefone. Fulano, aqui é Beltrano, me perdoe, viu?
Meu irmão, é brasa na cabeça do cara. Porque não foi você que errou, então você tem a consciência. Sabe? Para ganhar um irmão, você pede perdão até pelo que você não fez. Só para ganhar o cara. Só para ganhar a pessoa. Quebra isso, rapaz. Acaba com isso, rapaz. Discutir, a gente discute. Ter desavença, a gente tem. Eu sou ser humano. Isso aqui não é conjunto de anjo, é de pessoas que sentem. E muitas vezes são feridas, e é verdade. Tem irmão perverso que fere, que machuca, que vai lá na tua ferida, que vai lá naquilo que é um trauma da tua vida. Sabe, é também, por isso que teu marido te abandonou. É por causa disso, é o que você é. Isso é coisa louca, palavra pesada, palavra dura, palavra que machuca, palavra que mata. Mas libera perdão para essa pessoa. Sabe por quê? Porque quando você libera perdão, você zera o seu caixa emocional. Você perdoa, você está limpo. Se o outro não quer perdoar, se o outro não quer falar, é problema dele. Você fez a tua parte. Mas não leve amargura, não fique com amargura, acaba esse ano. Deus falou aqui com o meu coração para me pregar essa mensagem, porque tem crentes aqui que estão me ouvindo e que estão me vendo pela internet, que essa é a chave que precisa ser virada na tua vida para abrir portas. Porque tem coisas no teu coração por causa de pai, por causa de mãe, por causa de irmão carnal, por causa de irmão da igreja, porque falaram, porque ofenderam, porque traiu, porque não sei o quê, porque desmanchou com a minha filha e casou com outro. Libera perdão, zera isso, não deixa Satanás prevalecer, porque Deus tem bênçãos, Deus tem portas abertas para você, Deus tem milagres para você. E encerra esse ano essa desavença, reúne a família. Se a questão envolve toda a tua família, leva toda a tua família para acertar isso. Ei, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.